Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de sistemas operacionais. O título da aula de hoje é esse aí, ó. A jornada à ideia de processo. A organização necessária. Tá? Então, essa aqui é a primeira parte. Então, os sistemas operacionais que a gente está acostumado a lidar hoje em dia, tipo o Linux, o Windows ou esses dos smartphones, o que você vê? Você pode acionar diversos programas que dão a impressão de estarem funcionando ao mesmo tempo, né? Mas nem sempre foi assim, né? Demorou muito para chegar nisso, muitos problemas ocorreram. Então a aula de hoje é dar uma olhadinha na história, não uma pretensão, não há uma pretensão de detalhar exatamente como a história ocorreu, né? Que isso não dá, né? Mas mostrar o fluxo das tendências, né? Então é o que a gente vai dar uma olhadinha hoje. Então, o provável que a gente vai falar nessa aula é isso aqui, ó. O que é programação manual, o que é o modelo de von Neumann ou von Neumann, falar um pouquinho de nada da arquitetura do computador, aí vai ver o que são sistemas batch ou sistemas em lote, né? E na multiprogramação a gente não vai chegar. A primeira parte vai terminar ali nos sistemas em lote. Então aqui, olha, nessas imagens que a gente está vendo, essas programadoras, né? Que alguns sites chamam elas as garotas do ENIAC, elas são programadoras especialistas, né? Mas não programadoras de escrever programa, mas de fazer o computador funcionar no programa desejado. Então, o programa ele está nos cabeamentos, né? O programa está no ajuste dos controles e no plug correto, né, dos cabos. Então, nessa época aqui, nem sonhar em existir sistema operacional, né? Tudo era feito... Nessa época, o que acontecia? O computador era alocado por uma equipe para algum projeto, né? Então era feita a configuração do computador para ele realizar um determinado programa e durante alguns dias ou semanas ele ficava alocado para essa equipe que ia fazer esse projeto funcionar, né? Então aqui mais... Bom, essa fotinha aqui mostra já uma máquina que está implementada a ideia de von Neumann, né? De von Neumann, que é a ideia de programa armazenado, programa na memória. Então, antes, na foto anterior que você viu, o programa estava no cabeamento e nos ajustes dos controles. Agora, o programa ele vai estar junto com os dados na memória, né? Então, as instruções, que aquela máquina, então, ela foi construída para obedecer algumas instruções. Essas instruções foram codificadas de forma numérica, tá? Ou em binário, ou decimal, não sei como é que era feito nessa época aí, né? Na época dessa máquina, mas hoje em dia elas são configuradas, né, são codificadas em números binários. Então, a grande sacada do von Neumann foi? Era colocar o programa, já que os dados podiam ficar na memória, né? Por que não colocar o programa? Por que não pegar as instruções do programa, codificar em um valor numérico e colocar na memória igualzinho os dados que são valores numéricos na memória? Já que podia colocar dados, também podia colocar instruções, né? Então foi bolada uma máquina, essa máquina tinha uns circuitos especializados em decodificar esses códigos numéricos e, a partir da decodificação, iniciar uma série de sinais que vão fazer com que os dados entrem em determinados circuitos. Por exemplo, se você quer fazer uma soma,
esses circuitos vão canalizar os dados para que eles cheguem nos somadores. Tá? Beleza? Então, o que tem nesse desenho aí? Então, aqui tem um retângulão que tem duas cores. A cor cinza, né? Bom, esse retangulão está representando a memória. A cor cinza é o conteúdo da memória. E a cor meio amarelada, mostarda, marrom, sei lá que cor é essa, tá mostrando como seriam os endereços, tá? Mas, na verdade, nada é assim, tá? Isso é só um desenho para facilitar a ideia, né? Então, cada uma dessas posições, ela é acessada através de um endereço. Tudo bem? Tá. E as instruções de um programa ficam armazenadas na memória, uma depois da outra, numa forma sequencial. Dentro da CPU, né, dentro dessa unidade de controle, existe alguns registradores especiais. Tá? Então, aqui eu só estou representando dois. O principal aqui para a gente é esse carinha chamado IP, né, que é Instruction Pointer, né, ponteiro de instrução, ou em outras arquiteturas é chamado de PC, Program Counter. Eu acho que nessa época eles chamavam mais de Program Counter mesmo. E esse outro registradorzinho aqui é o registrador de instruções. Tá? Então, o que acontece? Esse cara aqui é o que diz para o computador: ó, computador, a instrução que você vai executar agora está nesse endereço. Então, aqui é colocado o endereço, ele aponta para o endereço, né? E a instrução, né, e o conteúdo dessa posição de memória que está apontada para esse endereço é carregado para dentro desse registrador de instrução. Lá dentro ele é decodificado, quer dizer, vai descobrir que instrução é aquela. Se aquela instrução estiver envolvendo algum dado, esse dado tem que ser buscado na memória também, então dentro da instrução está o endereço desse dado, esse dado vai ser acessado, vai ser buscado, e vamos supor que seja para fazer uma soma, né? Então, para somar, você precisa de duas informações. Então, uma das informações pode ser colocada no registrador 1 e outra informação vai ser colocada no registrador 2. Uma vez que eles estão lá, né, a unidade lógica aritmética pode ser sinalizada para que os somadores atuem sobre esses dois valores que estão ali na porta de entrada. Tudo bem? Então, tudo isso aí faz parte do ciclo de instrução, né? A primeira parte do ciclo de instrução é o quê? Busca a instrução. Então, o IP endereça a instrução, ela vem para dentro do IR, lá dentro ela é decodificada, então, busca, decodificação e a próxima parte é a execução, quando é enviado sinais para a unidade lógica aritmética para fazer as continhas que têm que ser feitas. Tá? Então, esse é o modelo de computação que nós temos até hoje. É claro que houve variações de modificações para essas coisas ficarem mais rápidas, mas o básico é isso daí, é o que vocês aprenderam lá em arquitetura de computadores. Então, aqui, um fluxograma representando o ciclo de instruções. Então, está lá a busca de instrução, decodifica a instrução. Aí, uma vez que a instrução é decodificada, você conhece várias informações sobre a instrução, por exemplo, quantos bytes essa instrução ocupa. E aí, sabendo disso, você já pode atualizar o IP para ele apontar para a próxima instrução, né? Se tiver algum dado, busca os dados. E se tiver com tudo já dentro da CPU, aquela instrução pode ser executada, né? Aí, aqui na parte de baixo, né, tá um pouquinho mais escuro, tem uma parte que é sobre interrupção. Tá? Então, num ciclo de instrução também tem a parte de interrupção. Interrupção é quando algum dispositivo externo solicita a atenção do processador, então ele manda um sinalzinho e o processador vai atender a esse sinal. Tá? Então, como é que isso é feito? Esse sinal é enviado e ele fica armazenado em algum lugar, né? Então,
no ciclo de instrução, logo após executar a instrução atual, ele vai dar uma olhadinha nesse lugar, né? Nesse registrador onde fica armazenado os sinais de interrupção. Ele vai dar uma olhada assim, tem interrupção aí? Tem. Se tiver interrupção, aí ele para o programa e vai atender a interrupção. Como é que ele atende a interrupção? Executando algum outro programa que está relacionado com o dispositivo que solicitou a atenção da CPU. Se não tiver, continua no ciclo, né? Então, existe essa partezinha aqui. É claro que essa história inicial que a gente está falando, pelo menos aqui dentro desses slides atuais, não existe a ideia de interrupção ainda, tá? Já existe a necessidade de implementar alguma coisa nesse estilo, né? Mas ainda não está implementada, beleza? Aí aqui vem alguns dizeres, né? A CPU não tem ideia a qual programa pertence àquela instrução que está sendo executada. A CPU não sabe nada. Ela só sabe o que o IP fala para ela. IP aponta para o endereço, ela vai lá e executa aquela instrução. Ela não sabe se aquela instrução pertence ao programa A, B, C ou D. Ela não sabe de nada. Se pertence a alguma rotina de interrupção, não sabe nada. Ela só vai executar o que o IP está passando para ela. Tá? Aí tem essa perguntinha, e daí? E daí que a gente vai continuar ao longo da nossa história, a gente vai acabar respondendo esse daí. Tá? O e daí é que a gente precisa se organizar, né? Precisa ter uma organização do sistema para que se saiba qual é a instrução que está sendo executada, a qual programa pertence àquela instrução, tá? Mas aqui ainda a gente não está nesse problema, mas a gente vai ver esse problema ao longo da história. Aí, continuando aqui na historinha, né? Então, dois computadores aí no início dos anos 50, 1952, 1953, dois computadores estavam dominando o mercado, né? Um deles era o IBM 650, que construiu mais ou menos umas 2.000 máquinas dessa daí, muito usada na parte comercial. E o outro era o IBM 701, acho que, sei lá, construíram uns 20 desses, não sei. Estou chutando, mas não construíram muitos. Eles eram alugados, a maioria deles eram alugados, se não todos, né? Não eram vendidos. E, sei lá, custava tipo $20 mil o aluguel por mês, né? Então, aqui nessa época, o que acontecia? O usuário, né, o funcionário da empresa, porque a empresa comprou aquela máquina ou alugou aquela máquina, então os funcionários, programadores, iriam lá utilizar aquela máquina, né? E eles precisavam fazer, por exemplo, uma listinha, né? Um determinado horário eu vou usar, né? Tinha que fazer reserva do uso do computador. Então a coisa era mais ou menos nesse estilo. Aí, o que acontecia? Não era como você ligar o teu notebook hoje em dia, está tudo pronto lá, você vai, aciona o seu programinha lá, o seu IDE e começa a programar e beleza, né? A coisa não era assim, né? Tinha todo um processo de configuração da máquina, né? A programação era em cima de cartões perfurados, você tinha que perfurar os cartões e colocar os cartões lá na leitora de cartões. De alguma forma, a leitora de cartões ia colocar o conteúdo desses cartões na memória, né? Então tinha que ter o usuário tinha que saber fazer isso. Não era uma coisa que era automática como hoje em dia, né? E esse tipo de problema, né, o uso do computador diretamente pelo usuário era problemático, porque o cara podia não ser bom o suficiente, podia demorar muito tempo, acabava não completando a tarefa que ele queria, né? Ficava mais tempo configurando a máquina, não conseguia fazer o que tinha que fazer. E as empresas que compravam os computadores ou alugavam os computadores falavam, estou gastando dinheiro e não estou conseguindo produtividade nenhuma, né?
E principalmente nas máquinas IBM 650, que estavam mais difundidas, então essa era muito mais gente utilizando, então havia uma pressão para que se melhorasse o funcionamento dessas máquinas, né? Pô, foi sem querer. Eu não queria isso, porque o que eu fiz aqui? Eu cliquei em cima dessa imagenzinha aqui e ela é um link, né? Ela é um link do YouTube para uma história a história do IBM 701. Mas isso aqui eu não quero mostrar agora. Mas fique sabendo que você vai ter à sua disposição os slides e você pode acessar essa história se você quiser, que o link tá ali, tá? Então vamos voltar para onde tinha que ser. Bom, então essa interação direta entre os funcionários, ou os programadores, ou os usuários com os computadores diretamente, estava desperdiçando tempo, né? Então a CPU ficava ociosa. Ociosa quer dizer, você não está usando a CPU como deveria, ela está mais tempo parada do que funcionando, né? Então entre um job e outro, né? Job é como se fosse o programa, só que o job tem outras coisas além do programa. Ele tem informações para que a máquina utilize determinado compilador. Tem umas séries de informações, né, onde o programa inicia, onde ele termina, né? E essas informações vão mandando sinais para o computador para ele iniciar a carga da memória ou a parada da máquina, a parada de processamento. Então, então você pode pensar o job é o programa, tá? Só que tem umas informaçõezinhas a mais. Então, entre um job e outro, quer dizer, entre um usuário e outro, porque cada usuário vai ter o seu jobzinho lá, a máquina ficava sem fazer nada, né? Então, a ideia dos caras foi colocar um operador. Bom, vamos colocar um funcionário que seja eficiente, saiba trabalhar com essa máquina, e ele vai diminuir esse tempo de espera entre um job e outro. Então, o que aconteceu aqui? Com a entrada, o surgimento dessa nova profissão, né, o operador de computador, acaba o acesso direto à máquina, né? Os programadores agora não acessavam mais a máquina, eles deixavam os seus cartões com o operador e o operador ia fazendo lá o trabalho que antes era feito pelo programador. Tá? Ele que vai fazer a configuração da máquina, ele que vai colocar os cartões lá para rodar. Bom, o que se ganhou com isso? Né? Ganhou, então, que reduziu o tempo ocioso. Reduziu, né? Mas não terminou com o tempo ocioso. Então, olha aqui, ó. Por que não reduziu? Primeiro, o operador ainda é uma pessoa, né? Ainda é um humano. E o humano precisa de um monte de porcarias. Por exemplo, beber café, fumar um cigarro. Então, o cara parava e que se dane, né? Além disso, existe a lentidão da pessoa, né? Existe os movimentos dos braços e das pernas, tudo isso leva tempo, né? O cara, para ir num lugar, pegar um bloco, um maço de cartões, botar na leitora, configurar, tudo isso tem um tempo, né? Não é uma execução contínua, né? Sempre tem uma pausinha, né? Então, aqui está mostrando como é que... Então, tá lá, o job 1 rodou, terminou, aí tem uma pausazinha, né? Essa pausa é para o operador fazer as coisas que tem que fazer, ele coloca o job 2 para funcionar. Aí, de novo, vai ter essa pausa para o operador conseguir configurar a máquina novamente, né? E colocar o job 3 e aí vai, né? Então, ainda tem um atraso. E esse atraso não é bom. Não é bom para o lucro da empresa. Então, aqui só está mostrando agora em um desenhozinho o operador, né? Então, aqui esse aqui é o IBM 650, né? Então, tem aqui a parte que faz a leitura e
e a perfuração dos cartões, né? Entre essa parte da máquina e a parte onde está a memória e o processamento são separadas. Existe uma configuração de fios aqui, né? Que tem a ver com quais as colunas, como vão ser lidas as linhas e colunas dos cartões, tem a ver com isso daí, né? Então aqui está mostrando qual era o serviço do operador. Então a primeira coisa que ele tinha que fazer era dar um reset na máquina. Por quê? Porque a máquina acabou de rodar um job, né? Acabou de rodar um job, então a memória dela está suja, tem coisas lá que fez que tem que voltar para a posição zero, tem que zerar tudo, né? Então a primeira coisa é zerar tudo. Aí vai fazer... Tem que ligar o computador para ele fazer a carga, né? Para ele carregar o conteúdo do cartão para dentro da memória, né? Só que isso é que não está na sequência, né? Aqui foi burrice minha, né? Porque aqui tem o cabeamento correto, tem que ser feito antes de acionar o botão de load, né? Então primeiro ele tem que fazer todo o cabeamento correto, aí depois ele faz o load, né? E depois de carregar o primeiro cartão, aí fica a cargo da execução do conteúdo dos cartões. Uma vez que vai o primeiro cartão para dentro o conteúdo vai para dentro da memória, esse primeiro cartão ele já ensina como fazer a carga do resto do programa. Tá? Então, o primeiro cartão vai fazer tem o que a gente chama de boot, né? Hoje em dia a gente chama de boot, mas era o responsável em dizer como é que os outros cartões vão ter que ser carregados para a memória e, uma vez tudo carregado lá, começa a execução. Então está aqui aquela mesma sequencinha, né? Então tem o serviço do operador, executa o job 1. Aí vem lá, faz de novo o serviço do operador, que são essas coisas todas aqui. E por aí vai, né? O que está sendo dito aqui? Não tem nenhum sistema operacional. O sistema operacional é esse cara aqui, ó. Tá? Bom, aí eles pensaram assim, uma coisa que a gente tem que ver é que muito da evolução aí é baseada nos processos organizacionais que o pessoal de administração tem na cabeça, né? Então, não é uma coisa computacional, são ideias administrativas, né? Então, pensaram assim, poxa, se esse intervalo entre um job e outro, essa configuração, consome tanto tempo, não dá para a gente criar um lote com todos os cartões, né? E fazer com que a execução ocorra em sequência de um job para o outro, sem ter que ter a intervenção do operador toda hora. Então, foi essa coisa que inventaram, essa ideia, esse nome, né? Esse batch, né? O processamento em lote. Tá? O que é o processamento em lote? Pegar vários jobs, né? E dizer que aqueles jobs pertencem a um determinado lote e aí coloca esse lote para execução. Tá? Normalmente aí já pode ser que já existisse as fitas magnéticas, né? Então todos os cartões eram lidos e gravados numa fita magnética, todos os jobs eram gravados numa fita magnética. Então, o que o operador tinha que fazer? O operador aí tinha que ver assim, quais são os jobs parecidos? Quais jobs vão usar o mesmo compilador? Quais jobs vão fazer as coisas mais ou menos parecidas? Quais os jobs que têm o mesmo tamanho? Quais são os que são mais longos, quais são mais curtos, e organizar esses jobs. Então, o operador aí, ele já estava começando nessa organização, né? Ele já era o escalonador, né? Já era o cara que quer dizer quais são os jobs que vão vir primeiro ou depois. É claro que podia ter até, nessa sequência de jobs, né? Quem vai ser o primeiro? Não, pô, esse job aqui é do meu chefe, eu vou botar ele na frente. Não, então esse job aqui é daquela empresa que deu uma grana a mais para a gente, então vamos botar ele na frente. Então tinha essas prioridades que o operador que ia fazer essa jogada de colocar a sequência lá na fita.
Então, o operador, né, antes ele reagia manualmente, né? Pegava um job, colocava lá, tratava o job, né? Fazia aqueles serviços lá do slide anterior, né? Agora ele faz um planejamento prévio, né? Ele vai fazer essas escolhas que eu acabei de falar para vocês, né? Tá? Então, o sistema em lote, ele melhorou o quê? Ele melhorou a espera entre um job e outro. Tá? Agora, tem que ficar claro que isso daqui era uma prática operacional humana, não era uma automação da máquina, né? Não era a máquina que estava automatizando nada. Era o humano que estava organizando isso daqui para ter uma produtividade maior. Tá? Então, aqui é uma representação gráfica. Então, aqui os vários usuários levam lá os seus jobs para o operador organiza e coloca os jobs em lotes. E depois leva esses lotes para o computador. Né? E ali ele vai escolher quem ele quer colocar na frente, quem vai colocar depois. Então, a coisa que se quer falar aqui nesse slide, né? Então, está aqui uma fotinho do IBM 701, né? Esse era aquele que era mais alugado do que vendido, né? Então, nessa época, o que acontecia? Você só tinha um programa na memória. Que programa era esse na memória? Era o programa que ia ser executado. Tá? Era o programa que ia ser compilado. Era o Job 1. Só o Job 1 estava na memória. Tá? Então, você não tinha vários programas na memória como a gente tem hoje em dia. Só tinha um. Aí aqui só é para você ter uma ideia de como era nessa época, né? Então, olha lá. Você imagina que você está lá em 1950 e poucos, né? Aí você é um empresário rico, você quer usar o computador para ganhar dinheiro, e você vai lá e aluga um 701. Você vai pagar $20.000 por mês. E isso naquela época, né? Se fosse hoje em dia, esse 20 mil seria muito mais. Né? Mas mesmo assim, já estava caro para nós que é pobre. Então, a ideia era a seguinte, ó, você vai comprar um computador totalmente cru. Ele não tem nada, né? Era como você fosse comprar hoje um notebook, aí o notebook não tem o Windows, não tem Linux e não tem nenhum sistema básico, né? Para acionar todos os circuitos do computador, né? Que é o carinha chamado, que a gente há algum tempo atrás chamava de BIOS, né? Sistema básico de entrada e saída. Né? Não tinha software nenhum. Tá? Então você tinha aquele computador, mas não tinha software nenhum. Você só tinha que usar aquele computador do jeito que ele permitia. Tá? Se você quisesse fazer alguma melhoria, aí era problema seu. Você tinha que começar tudo do zero. Né? E além de você estar nessa situação, várias outras pessoas, vários outros empresários também estavam, vários outros programadores também estavam na mesma situação. Então, o que começou a acontecer? Tá? Talvez até facilitado pela própria IBM. Esses caras começaram a se encontrar. Encontros semanais, onde eles mostravam o que eles já tinham desenvolvido, eles trocavam, um cara desenvolveu lá, sei lá, uma rotina de ponto flutuante, ele disponibilizava para os outros, né? E por aí vai, né? E esses encontros se chamavam share, né? De compartilhamento, era um encontro para compartilhar. Aí compartilhavam coisas pelo correio também, né? Nem sempre o cara estava com tudo ali na mão. Aí esse compartilhamento acabou trazendo várias rotinas básicas, né? Os caras começaram a ficar experts, né?
em algumas rotinas básicas, começaram a pensar, vem cá, não dá para a gente automatizar o trabalho do operador, né? Então, o que era isso aí? O que era automatizar o trabalho primeiro? Era criar as ideias iniciais do que seria um sistema operacional, né? Então, operador, sistema operacional, né? Palavras parecidas, né? Então, dessas ideias, né, desses compartilhamentos e dessa necessidade de ganhar mais dinheiro, né? Quer dizer, porque tempo é dinheiro, se você fica muito tempo para fazer a troca entre programas, a CPU fica parada, significa que esse tempo parado é que você não está usando o seu computador para resolver problemas de outras empresas. E essas outras empresas te pagam para resolver os problemas delas, né? Então, se a CPU está parada, é dinheiro que você não está ganhando. Isso é problema. Então, o dinheiro aqui, a necessidade de dinheiro, a parte comercial é que realmente puxou a evolução da computação. Claro, né, a parte científica também, mas aí no caso, né, a pressão das empresas para melhorar era grande. Aí o pessoal com essas ideias já das várias trocas de programas começaram a pensar em como automatizar isso, né? E o avô dos sistemas operacionais acabou surgindo, né? O nome dele era Monitor Residente, né? E a ideia era que monitor residente, por quê? Porque era um programinha que ia ficar residente na memória. E ele ia ficar controlando o funcionamento dos sistemas batch. Ele ia ficar automatizando aquilo ali, né? A troca dos jobs, se o job precisa de um compilador Fortran ou se ele precisa só do assembly, né? Então, o desenvolvimento, é provável que tenha desenvolvimentos paralelos, tá? Menos importante, mas o que realmente o que está na história é o sistema que foi criado por essas duas empresas aqui, a General Motors e essa outra empresa de aviação, a North American Aviation, né? Essas duas empresas se juntaram para desenvolver um sistema operacional, quer dizer, o monitor, né? E que ele foi aplicado no IBM 704, que foi logo a máquina que veio depois do 701. Né? Agora a gente tinha dois programas na memória, né? O monitor residente e o jobzinho que vai ser lá, que vai ser executado. Né? E aqui tem algumas informações sobre esse IBM 704, mas por enquanto não é do nosso interesse. Tá? Era uma máquina legal. Então, o monitor residente era um pequeno programa que ficava sempre na memória e controlava a sequência de execução dos jobs. Ele fazia o quê? Lia o próximo job do cartão ou da fita, né? Chamava o compilador, chamava o loader, executava o programa. Quando terminasse, vai para o próximo job. Deixa eu ver se tem algum desenho. Não, não tem, não fiz nenhum desenho, infelizmente. Tá? Beleza? Então, tá, ele lê o cartão. Lê o cartão. Ou lê a fita, né? Esses cartões que compunham um job, né, eles têm algumas informações adicionais. Não, algumas informações adicionais é o início do job, aquele é o cartão que inicia o job. Um cartão que vai dizer se aquele job vai precisar do compilador e qual compilador, né? Então, todas essas informações vão dizendo o que ele vai fazendo. Então, ele está lendo lá o cartão. Aí vem o outro cartãozinho e diz, olha, preciso do compilador Fortran. Aí ele vai fazer a carga do Fortran na memória, né? E compilar o programa. Uma vez que o programa está compilado,
né? Já virou um programa executável, agora esse programa executável tem que ir para a memória para ser executado. Então ele chama esse cara aqui o loader. E uma vez o programa pronto, executável está na memória, ele pode ser executado, aí executa o programa. Aí quando o programa termina, vai ter um cartãozinho dizendo, ó, job terminado. Aí o monitor consegue descobrir que ele que chegou ao fim e vai para o próximo job. Tá? Toda essa sequência aí, né, envolve o programa que está em execução, ele está em execução. Né? Quando o job está em execução, é só ele que está em execução. O monitor residente está residente, mas está quieto, está lá dormindo na memória. Então, tem que existir um método, né, entre o job saltar para a execução sair do job e ir para o monitor, e a execução do monitor ir para o job. Então, tem que existir esse movimento, né, essa troca aí. Tá? Mais para frente deve estar explicado isso. Então, o propósito do monitor, quer dizer, do avô dos sistemas operacionais, era reduzir o tempo de inatividade da CPU. Tudo que estava sendo buscado é mais eficiência, mais jobs executados por intervalo de tempo. Quanto mais isso, mais dinheiro. Tá? É isso. Esse IBSys foi o monitor que marcou a época, né? Então, ele foi o sucessor direto dos primeiros monitores, né? Introduziu essa linguagem aqui. Essa é uma linguagem, é aquela linguagem que está nos cartões, que vai dizer o que tem que ser feito, né? Então, os cartões vão dizendo, cartão inicial, carrega compilador, faz isso, faz aquilo. É como se fosse as linguagens da linha de comando que você coloca lá na telinha preta lá do Windows, lá no command do Windows, ou no terminal do Linux, né? Você não faz os comandinhos. Então, é uma linguagem parecida. Então é isso. Essa JCL era como se fosse uma linguagem para se comunicar com o monitor. Tá? E ela ia escrita nos cartõezinhos, ou perfurada nos cartões. Eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Acho que dá para ver, né? Então, por exemplo, tem aqui o primeiro cartãozinho, né? Tá identificando quem é o dono do cartão, o dono do programa. Aí tá dizendo que vai ser um programa Fortran, né? E aqui tá essa parte aqui, esse maço inteiro aqui, esse bloco, é o programa. É o código-fonte em Fortran, né? Essa parte aqui vai ser toda compilada. A partir desse ponto, né, depois que compilar essa parte, vai existir um programa compilado, né? Aí esse programa compilado ele vai ser carregado. Aí tem aqui esse comandinho aqui de load. E uma vez carregado o programa, tem esse comandinho aqui run, executa. Né? E juntamente com o programa também é fornecido, né? Isso tudo aqui é o job, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é o job. Então tem o programa para ser compilado, tem os comandos em JCL e tem os dados que o programa vai trabalhar. E lá no finalzinho tem um cartãozinho lá com comando de end. Então todas essas coisas que você está vendo aqui escrito é a representação dessa JCL, dessa Job Control Language, linguagem de controle dos jobs. Então, o que está acontecendo agora? Né? O importante para a gente aqui, que agora nós temos 2 programas na memória. Tá? E aí, coloquei uma caveirinha, né? E aí que a coisa começa a ficar perigosa. Olha lá. Ó. A CPU executa a instrução apontada pelo IP.
Quem vai colocar os devidos endereços no IP? Como é que isso vai ser feito? Né? Como é que essa coisa é feita? Hoje em dia, isso tudo é feito pelo nosso sistema operacional, né? Tem a ideia de processo, então tudo isso aqui há um controle. Então, uma coisa boa é a gente pensar que o sistema operacional é um cara administrador. Ele que vai administrar o sistema. Ele que vai organizar o sistema. Ele que vai dizer, ó, executa isso, agora executa aquilo. Tá? Então, um sistema operacional, em boa parte, é organizar o funcionamento do sistema. Então, aqui no caso, já aparece aqui a primeira ideia aqui de que você tem que organizar. Você tem que saber, ó, agora tem que executar uma instrução do monitor. Agora tem que executar a instrução do job do usuário. Tá? E pode até ser mais coisas. Nessa, no job do usuário, a gente tem o job do usuário, tem compilador, tem loader, né? Tem várias, são vários outros programinhas, né? Que estão dentro do job. Então, nessa época, como era feita essa troca entre o job e o monitor? Não existia essa ideia de processo, que vocês também ainda não sabem, porque eu ainda não expliquei o que é processo, tá? Mas processo, uma explicação simplista e simples, que está muito aquém de realmente explicar o que é um processo, se diz, processo é um programa em execução. Aí você pensa, pô, o que é um programa em execução? O que acontece com o programa que está em execução? Acontecem várias coisas, tá? Várias coisas. E essas várias coisas precisam ser administradas, precisam ser controladas, tá? E uma forma de facilitar o controle foi criar o processo, tá? Então, o processo vai englobar uma série de coisas, uma estrutura que vai ter várias informações sobre o programa, que o sistema operacional vai utilizar para organizar esse cara, para administrar esse cara no sistema. Tá? Então, não tinha essa ideia de processo. Então, como é que era feita essa troca entre o job e o monitor? Né? Na verdade, não existia nada. Lembra aquilo que o professor fala para você? O goto, não usa goto. Tá? Então, o goto em assembly, né, ele se chama jump, né, desvio, tá? Um desvio incondicional. Então, jump e chamada também são coisas parecidas, né? Um call, né, chamada a uma função, né, acaba sendo um tipo de jump, né, parecido com jump, né? Então, quando o monitor terminava o que tinha que fazer, ele transferia o controle de execução para o programa, para o job do usuário. Né? Como é que ele fazia isso? Ele fazia um jump para o endereço do usuário. Né? Esse jump está associado, né, essa instrução jump, associa a colocação de um endereço lá naquele carinha, lá naquele registrador, lá no IP, ou no PC. Né? E aí, quando esse jump coloca esse endereço lá no IP, obrigatoriamente a CPU vai executar a instrução que está naquele endereço. Tá? Então, assim que é feito. E aí, quando o programa do usuário, o job do usuário, quer retornar para o monitor, ele usa um outro tipo de jump, né? Alguma coisa parecida com um jump, que é o return, né? Que é o hatch. Né? O hatch devolve o endereço do programa que chamou. Né? Devolve o endereço do chamador. Né? No caso, aí, o chamador é o monitor. Não sei se enrolou vocês, né? Bom. Então, está aqui um fluxozinho. Né? Então, ele lê o job. Se for compilação, chama o compilador. Tá? Aí o compilador termina, retorna para o monitor. Fez uma chamada, eu retorna para o monitor. Aí o monitor está executando, o que ele faz? Agora ele chama o loader. É claro que está nesse aqui, né?
Ele lê o job. Se for compilação, faz isso. Se for carga, faz isso, né? Aí, se for, é carga, tá? Então o monitor chama o loader. Então, ele chama o loader, coloca o endereço do loader, tudo isso ele sabe, onde é que tá. Aí o loader termina, né? Faz um hatch lá e volta pro monitor. Aí o monitor, vê lá, lê o job. O que ele está lendo agora? Ele tem que chamar o programa, né? Chama o programa, quer dizer, vai executar o programa, executa o programa, né? Aí o programa termina de executar, o que ele faz? Dá um hatch, volta pro monitor. E assim vai repetindo, né? Job atrás de job. Então, como era essa troca entre o job e o monitor? Né? O monitor inicia uma tarefa, a tarefa termina e o controle é retornado ao monitor. Então, é sempre, ó, monitor chama a tarefa, tarefa termina, devolve para o monitor. E assim vai, né? Não tinha um controle especial como é feito hoje em dia nos sistemas operacionais atuais. Tá? Então, tá aqui. Ó. Então, nesse exemplo, quando o monitor chama o compilador, ele faz algo parecido com isso aqui. Ó. Call compilador, call assembly, call Fortran. Né? Aí o Fortran faz o que tem que fazer, termina, e aí tem um return lá. Aí retorna para onde? Retorna para o cara que chamou, né? Que é o monitor. Né? Ou pode fazer um jump para o monitor. Tá? Então, como eram poucas coisas na memória, então os endereços dessas coisas que estão na memória eram conhecidos previamente. Então, eles poderiam tratar diretamente com um jump. Né? Como o monitor sabia o que tinha que fazer? Então, está aqui. Ó. É aquela linguagem, né? Aquela JCL. Era essa linguagem que dizia o que o monitor tinha que fazer. Então, o que é? É como se o monitor, então, aqui ele está com uma cara de interpretador de comandos. Ele interpreta que comando é esse e faz o que tem que fazer. Interpreta que comando é esse e faz o que tem que fazer. E assim vai. E associado a isso tem as chamadas, né? As chamadas e os retornos. Então, sempre a partir dessa linguagem aí, dessa JCL, ele sabe o que tem que fazer. Aí, sabendo o que ele tem que fazer, ele faz o call ou o jump para essa coisa que ele tem que fazer e depois que termina, ele retorna para o monitor. E aí fica naquela brincadeira até terminar a execução do job. Então, lá o monitor, né? Ia ter alguma coisa parecida com esse while aqui, né? Então, enquanto existirem jobs para executar, ele vai ler os cartões ou a fita, né? Se for Fortran, ele executa o compilador. Se for carga na memória, ele executa o loader. Se for execução do programa, ele executa o programa. Então, até aqui esse ponto onde a gente está discutindo, né, os sistemas de lote, né, os sistemas de batch, eram monotarefa, mesmo considerando que tem um monitor residente na memória. Só era executado um job de cada vez. Tá? Então, monotarefa quer dizer, só vai executar um programa do usuário de cada vez, do início ao fim. Desculpa. Então, apenas um job era executado por vez, do início ao fim. Quando o job necessitava fazer entrada e saída, a CPU ficava ociosa. Então, é essa coisa aqui ociosa, que é a CPU dormindo, não está fazendo nada, está ociosa. Aí, pro maluco lá, o dono da empresa, né, se arrancava os cabelos. E por quê? Porque está vendo o dinheirinho dele que ia embora, não está tendo lucro. Aquela máquina que ele paga $20 mil por mês não está dando lucro suficiente. Então, aqui
está fazendo uma revisão do que a gente está falando, o que a gente falou, né? O objetivo disso aqui, né? Entender por que surgiram os sistemas operacionais e entender por que surgiu o conceito de processo, tá? A gente ainda não chegou no nível que a gente consegue perceber a necessidade de processo, mas a gente vai chegar lá, tá? Então aqui vai falar dos computadores de novo, tá? Então eu não vou falar de novo tudo que eu já falei, mas está aqui para você ler, né? Para você estudar isso quando você estiver quietinho, para marcar exatamente esses pontos que foram discutidos aqui. A ideia é importante, o operador humano era o sistema operacional, tá? Isso naquela primeira, bem no início, antes do lote, né? Aí disso aqui, o que se resume aqui, ó, a CPU ficava muito tempo parada, tá? Grana. Aí aqui começa a falar sobre lote, sistemas em lote. Aí vem o surgimento do monitor, que é o monitor residente. Então aqui está a memorinha, né? Então está aqui o monitor residente e aqui está o job do usuário. Então aqui ó, chegamos nos anos 60, ainda sistemas batch, né? Monotarefa. Então tudo isso que a gente acabou de falar, né? Foi fluindo do início dos anos 50 até os anos 60, né? Aí por aqui, mais ou menos por essa época, os caras começaram a perguntar, pô, a gente está perdendo dinheiro, não tem como melhorar isso? Não tem, por exemplo, quando um job estiver fazendo entrada e saída e a CPU está de bobeira, eu não posso usar essa CPU para executar outro job, né? Então começou a surgir essa ideia, essa necessidade de ter mais programas na memória, mais jobs na memória e intercalando o uso da CPU entre esses jobs que estão na memória, tá? Então, o que vai surgindo dessa necessidade é uma coisa que a gente chama de multiprogramação, né? A multiprogramação é a mãe da multitarefa, tá? A multitarefa é quase uma multiprogramação, né? Tem algumas coisas a mais, né? Mas o básico é bem parecido, tá? Então aqui começa a surgir a ideia da multiprogramação e com ela vários problemas. Então são esses problemas que vão mostrar para a gente a necessidade de uma organização especial que é o processo, né? E de melhorar os sistemas operacionais para conseguir fazer essa multiprogramação funcionar. Então também não é só o software, aqui também não vai ter só software envolvido, aqui vão ter várias evoluções do hardware que vão permitir esse tipo de coisa, tá? Então, para essa primeira aula aí dessa historinha, dessa jornada até os processos, terminou aqui a primeira parte, falou? Então, até a próxima, obrigado por ter assistido.